Eternidade Interior. Palestra Neville Goddard, 10 de abril de 1966. Hoje aprofundaremos em um mistério milenar, contendo um segredo ocultado da maioria das pessoas. Desde o início dos tempos, a verdade é somente revelada aos de coração puro e sedento por justiça. Mas hoje vocês terão conhecimento de um dos versículos mais complexos das Escrituras. Prepare-se para explorar uma dimensão fascinante e intrigante onde a imaginação e a fé se encontram para desvendar os mistérios da eternidade interior. Ao longo dos séculos, estudiosos da Bíblia têm debatido sobre um versículo de Eclesiastes que contém uma passagem bem complexa, um enigma, um quebra-cabeça para os não despertados. Por isso, Neville Goddard, em uma de suas palestras, nos trouxe a sua interpretação desse versículo revelador. Acredite em mim, isso irá expandir em sua mente. Então, antes de mergulharmos neste conteúdo que irá te fazer acordar para a vida, eu gostaria de pedir para os iluminados já inscritos no canal que já deixem seu like. E se você é novo por aqui, não precisa deixar o seu like e nem se inscrever no canal agora. Assista todo o conteúdo, e se durante o vídeo, você compreender algo que fez sentido para você, algo que agregou valor em sua vida, aí sim você deixa o seu like e já se inscreve no canal para não perder os futuros conteúdos compartilhados por aqui. Gratidão pela sua audiência. E vamos às explicações de hoje. O assunto desta noite é um mistério a ser conhecido apenas por revelação. É um segredo que foi mantido escondido desde o início dos tempos. Onde não há mistério, onde não há fim desde o início, não há desafio, não há lugar para a imaginação, nem espaço para fé ou esperança. Mas quando aprouve a Deus, na plenitude dos tempos, dar a conhecer aos seus apóstolos, aqueles a quem chamou e incorporou ao seu próprio corpo ressuscitado, eles são enviados para contar a história do Evangelho de Deus. O assunto que escolhi pois esta noite é tirada do livro de Eclesiastes. Tenho tantos comentários sobre este livro em casa, tantas interpretações escritas por nossos estudiosos da Bíblia e eles estão tão separados em suas opiniões, mas sem este, o versículo mais disputado em todo o livro, que escolhi esta noite, todos em este mundo deveria se desesperar. O livro começa com a afirmação, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Não há nada de novo sob o sol. O que, aliás, a ciência moderna confirmou. Eles agora estão nos dizendo que toda a história do espaço-tempo do mundo é apresentada e nós apenas nos tornamos conscientes de porções crescentes dela sucessivamente. Existe alguma coisa de que se diga, veja, isso é novo, já foi em eras passadas, mas não há lembrança de coisas passadas, nem haverá qualquer lembrança de coisas futuras entre aqueles que hão de venha depois. Então ele pega todos os opostos do mundo dizendo, há um tempo para nascer e um tempo para morrer, tempo para rir e tempo para chorar, um tempo para o luto e um tempo para a dança. Ele passa por todos os opostos pelos quais você e eu passamos, um após o outro. Alguns deles são óbvios. Certamente nascemos e morremos. Mas há um pequeno versículo no 3º capítulo de Eclesiastes que é o mais discutido de todo o livro. Aqui está o versículo. Ele fez tudo perfeito em seu tempo. Ele colocou a eternidade na mente do homem, mas de modo que o homem não possa descobrir o que Deus fez desde o começo até o fim. A interpretação deste versículo é determinada pelo significado que o estudioso dá à palavra eternidade. Eu não li uma interpretação em que eles fossem profundos o suficiente. A palavra é traduzida como eternidade na versão padrão revisada, que citei. É traduzido como o mundo na versão King James, mas se você voltar à raiz da palavra Olon, descobrirá que significa um rapaz, um jovem, um jovem, um jovem. Isso não faz sentido para a pessoa comum e o estudioso iria ignorá-lo completamente. Você poderia chegar à conclusão de que todas as coisas estão na imaginação humana e que a imaginação é capaz de conter a imaginação do espaço. Seus sonhos revelam isso para você, pois quando você acorda, onde eles aconteceram? Eu vi as estrelas, a lua e o sol em meus sonhos. Os sábios modernos me diriam que foi apenas um sonho e tudo na minha imaginação,
mas eu vi pessoas tão claras quanto estou vendo você agora e conversamos tudo na minha imaginação, então vou concordar com os sábios modernos a esse respeito. Mas quando acordo e as coisas parecem objetivas e independentes da minha imaginação, o outro era irreal. Não de acordo com o livro de Eclesiastes. Está lhe dizendo que tudo está em sua imaginação, que sua imaginação está sempre se manifestando na imaginação dos homens. Isso eu sei. Simplesmente assumindo que sou o homem que gostaria de ser e agindo mentalmente em harmonia com minha suposição, ajudei o nascimento de meus desejos e os fiz acontecer. Eu joguei o jogo da suposição várias vezes e nunca me falhou. Quando alguém me pede algo, eu simplesmente assumo que eles têm o que querem, então o que quer que precise acontecer neste mundo acontecerá e acontecerá, mas de onde se originou a realização dos desejos se não em minha imaginação? Mas se não há como escapar de um mundo de recorrência, o que importaria se você pudesse fazer milagres, ser adorado por todos e possuir o mundo se, no final, você dissesse, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas Coelete, o pregador, quis dizer algo muito mais profundo do que isso. É maravilhoso saber que todo o drama da vida está acontecendo em sua imaginação. Que você tem a escolha entre a vida e a morte, o bem e o mal, as bênçãos e as maldições, que você pode por hipótese ter uma vida rica e maravilhosa onde tudo é bênção. Mas, se no final, ao fechar os olhos pela última vez, você perceber que tudo foi vaidade, você não questionaria o que isso importa? Isso é o que Coelete está resumindo. Ele está nos dizendo que há algo maior e que devemos esperar a plenitude do tempo. Quando? Ninguém sabe, nem mesmo o Filho, somente o Pai. Mas na plenitude do tempo aquilo que foi colocado na mente do homem será revelado. Agora deixe-me repetir. Ele colocou a eternidade na mente do homem para que o homem não pudesse descobrir o que Deus fez desde o começo até o fim. Aquilo que Deus colocou na mente do homem é um rapaz, um eterno jovem que é seu filho unigênito. Agora deixe-me desdobrá-lo para você, pois falo por experiência própria. Não estou teorizando ou especulando. Estou lhe dizendo que sei por experiência. E a verdade que alguém conhece por experiência, ele conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou que ele possa conhecer essa mesma verdade de qualquer outra maneira. Compartilho com vocês, esta noite, a verdade que conheço por experiência. Um dia você o experimentará, mas esta noite você o ouvirá através da revelação secundária do ouvido, pois vou lhe contar o que experimentei com relação a este maravilhoso 11º versículo do 3º capítulo de Eclesiastes. Aqui está a história. Deus colocou seu Filho unigênito em sua mente, pois é o propósito de Deus dar a si mesmo a você. Você nunca saberá na eternidade que Deus cumpriu seu propósito, a menos que o Filho de Deus o veja e o chame de Pai. E quando o Filho unigênito de Deus o chamar de Pai, não haverá incerteza. A revelação é tão completa que, quando ele aparecer, não haverá dúvida em sua mente quanto ao relacionamento. Agora deixe-me voltar e desvendar este grande mistério. Eu digo que o Filho de Deus é Davi. A palavra Olom aparece pela primeira vez no livro de Samuel. Uma promessa é feita pelo rei de que o pai de qualquer um que destruir o inimigo de Israel será libertado. Não o homem, mas seu pai. Quando Davi voltou da matança dos filisteus com a cabeça do gigante na mão, o rei, lembrando-se de sua promessa, tentou descobrir quem era o pai. O rei voltou-se para seu comandante e disse: "De quem é filho este jovem?" Quando ele não sabia, o rei disse: "Indague de quem é o filho do moço." Ninguém sabe. Então o rei voltou-se para Davi e disse: "Você é filho de quem, jovem?" Então Davi respondeu: "Sou filho de Jessé, o belemita." A palavra Jessé está ligada ao verbo ser. Em outras palavras, Davi está dizendo: "Eu sou o filho daquele cujo nome é Eu Sou." Eu sou o filho do Senhor, como dito no 2º Salmo. Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: "Tu és meu filho, hoje te gerei."
A filiação divina de Davi é a única de seu tipo e totalmente sobrenatural. Ele está olhando nos olhos de seu pai, e seu pai é Deus. Dizem-nos que Jesus é o Filho, mas eu vos digo que Jesus é Deus, o Pai. Quando foi feita a pergunta, que pensais vós do Cristo, de quem é filho? Eles responderam, o filho de Davi. Então, ele disse, por que então Davi, no Espírito, me chamou de Senhor? O que significa, meu pai? Se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser o filho de Davi? Porque o Filho de Deus foi colocado na mente do homem. Agora vamos às Escrituras para encontrar o local onde Davi foi sepultado e onde o Senhor foi sepultado. No capítulo 2 de Reis, lemos, Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O capítulo 3 de Neemias nos conta o lugar dizendo, ele foi enterrado depois das escadas que desciam da cidade de Davi até o portão da fonte, o reservatório abaixo do lugar do Buda vivo. Então Davi foi enterrado depois da escada, no alto, na cidade de Davi. Agora nos é dito que quando Jesus foi crucificado, sendo a preparação dos judeus para a Páscoa, eles o levaram para baixo e o colocaram em uma tumba vazia ainda não ocupada pelo homem. Onde? Na cidade de Davi. As Escrituras nos dizem que há muitos sepulcros na cidade de Davi, mas que ele está enterrado no topo do poço de água, que desce para o grande reservatório de águas vivas. Ainda hoje os homens estão escavando todo o norte da África tentando encontrar aquela área, mas eles nunca a encontrarão na eternidade, pois o túmulo de Davi está na concha que você veste. Dormindo com seus pais, David está enterrado na cidade de David no topo da escada que leva até as águas vivas em você. Você pode não saber, mas apesar do seu sexo você é o pai de Davi. Sei, por experiência, que sou o pai de David. Davi dorme com seus pais. Não antepassados. E está sepultado na mesma cidade onde está sepultado seu pai, o Senhor. Eu te digo, tu és o pai. Você é aquele Senhor chamado Jesus que está sepultado na cidade de Davi e quando chegar a plenitude dos tempos você ressuscitará e ao fazer isso você trará uma nova criação para nascer do alto. Nascemos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bem, Jesus Cristo está sepultado em você como lhe é dito na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Todos nós carregamos no corpo a morte de Jesus para que possamos manifestar em nosso corpo a vida de Jesus. Você carrega sua morte em seu corpo na esperança de que você manifeste sua vida em seu corpo, e quando ele ressuscitar em você, você é ele. Como você sabe que Jesus morreu por você? Como você sabe que quando ele ressuscitar, você é ele? Através da revelação de seu Filho que nasce em você e te chama de Pai. Pois quando ele te chama de pai, você saberá quem você é. Davi é sepultado com seus pais, pois ninguém jamais viu a face de Deus, mas o Filho único que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. Você não pode ver a face de Deus, mas seu Filho pode, então é o Filho que revela você como o Pai. Somos informados no capítulo 13 de Marcos, se alguém vos disser, olhem, aí está o Cristo, ou, olhem, aqui está ele, não acreditem nele. Não acredite nele. Porque ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Idêntico. Bem, como você vai saber que você é ele? Quando seu filho te chama de pai. Davi dorme com seus pais, pois todos nós somos os Elohim. Embora a palavra Elohim esteja no plural, ela é traduzida tanto no singular quanto no plural. David me chamou de pai e um dia ele vai te chamar de pai. Manifestei o teu nome àqueles que me deste. Eu neles e tu em mim para que eles se tornem perfeitamente um. Eu disse a você o que me foi dado por revelação. Pode não fazer sentido, mas você não pode esperar que este maior de todos os mistérios faça sentido, pois ele ocorre em uma região tão distante do lugar onde o intelecto habita que você não pode explicá-lo ao intelecto. Nenhum estudioso entende isso. A mais baixa das ordens encontradas nas Escrituras é a oitava ordem,
a ordem das mentes brilhantes do mundo. Dizem que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Que é preciso a tolice de Deus e a fraqueza de Deus para confundir os sábios. O sábio pode analisá-lo, mas as Escrituras não podem ser compreendidas até que sejam reveladas. Eu não teria a menor noção do que aquele versículo significava se ele não tivesse sido revelado a mim e eu realmente o vivenciasse. Se você lesse os 12 capítulos de Eclesiastes e limitasse a leitura à vaidade, sairia e faria qualquer coisa debaixo do sol para desfrutar da pouca felicidade que pudesse, pois no final tudo estaria perdido se não fosse por isso. Um pequeno verso. Pois o livro inteiro diz a você, os sábios e os estúpidos morrem e se tornam pó. Tudo é pó, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Mas o que estou tentando lhes dizer esta noite é muito profundo. Portanto, vá para casa sabendo que, embora pareça ter saído deste mundo, você realmente não morre, que você é um ser imortal e enterrado em você está Davi, o Filho eterno e imortal de Deus. Você sabe quem realmente é David? Ele não é um menino, nascido 1000 anos a senão. No pensamento hebraico, tudo consiste em todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um grande todo, e o tempo concentrado no qual todas as gerações se fundem e do qual brotam, é chamado eternidade. A eternidade é personificada como uma juventude. A eterna juventude. Quando o homem passou por todas as gerações de homens, sem evitar uma experiência, e pode dizer, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem enquanto estão passando por estados, então a soma total, a quiescência de toda a experiência de ser homem se levanta do sono e te chama de pai. Sim, estive cego, eu tenho sido surdo, eu tenho sido burro. Eu tenho sido tudo que o homem pode imaginar. Eu fui preso, envergonhado, tudo no mundo. Não nesta pequena seção de tempo, mas em minha jornada. Eu fiz cada parte sob o sol. Eu vi isso. Uma noite dei um banquete a todos os papéis que representei. Esse é o banquete do Messias. Tendo enviado todos ao mundo, o Messias convidou os grandes e poderosos, mas eles deram desculpas e não vieram. Então ele disse a seu servo para ir às estradas e atalhos e trazer tudo. E eles trouxeram os coxos e os cegos, os mancos e os mirrados. Esta noite fui elevado ao alto e me encontrei na forma humana divina. Eu era uma luz radiante e brilhante. Eu não queimei, era apenas um brilho que iluminava tudo que eu tinha sido. Eu não precisava das estrelas, eu não precisava da lua, eu era a luz. E até onde meus olhos podiam ver havia um mar infinito de imperfeição humana. Todas as partal. E quando cheguei ao final, o grande grupo coral cantou, Neville ressuscitou, Neville ressuscitou e quando cheguei ao fim todos eles exaltaram, está consumado e voltei para esta pequena roupa que visto. No entanto, enquanto deslizava, não levantei um dedo para tornar um deles melhor do que parecia, mas quando passei por olhos que faltavam foram substituídos nas órbitas vazias, braços e membros perdidos tornarás que eu fiz. Eu sabia que eles estavam esperando por mim, mas enquanto eu deslizava, não levantei um dedo para fazer um deles melhor do que parecia, mas quando passei por olhos que estavam faltando foram substituídos nas órbitas vazias, braços e membros faltando. Ficou perfeito. Nenhum deles teve um defeito no fim se perfeitos. Nenhum deles teve um defeito no final. E quando cheguei ao final, o grande grupo coral cantou, Neville ressuscitou, Neville ressuscitou e quando cheguei ao fim todos eles exaltaram, está consumado e voltei para esta pequena roupa que visto. No entanto, enquanto deslizava, não levantei um dedo para tornar um deles melhor do que parecia, mas quando passei por olhos que faltavam foram substituídos nas órbitas vazias, braços e membros perdidos tornaram-se perfeitos. Nenhum deles teve um defeito no final. E quando cheguei ao final, o grande grupo coral cantou, Neville ressuscitou, Neville ressuscitou e quando cheguei ao fim todos eles exaltaram, está consumado e voltei para esta pequena roupa que visto. Naquela noite, fui chamado pelo meu nome pessoal, como dizem as Escrituras,
chamarei todo o exército pelo nome e não faltará nenhum. Você tem um nome e será chamado pelo nome no dia final e nenhum deles faltará. Chamaram-me pelo único nome pelo qual sou conhecido. Eu tenho um nome de Senhor, mas quando eu tinha apenas 3 semanas de idade, minha mãe ouviu a voz dizer, chame-o de Neville. Então foi confirmado 15 minutos depois, quando meu tio falou com ela e disse, chame-o de Neville, embora o nome nunca tenha sido usado antes em nossa família. E lemos no capítulo 41 de Gênesis, se isso se repetir, logo acontecerá. Eu dei a eles o que eles queriam mais do que qualquer coisa neste mundo, naquela noite. Eles queriam a restauração da minha queda. Eu, como Deus, caí, pois não há nada além de Deus. E eu levei aquela perfeição inocente para o mundo da experiência e representei todos os papéis. Então fui levantado e os encontrei esperando por sua redenção. E enquanto eu passava, todos foram aperfeiçoados, pois deveis ser perfeitos como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Todos foram aperfeiçoados, porque eu caí e os levei comigo, depois fui levantado e resgatei a todos. Aquele era o banquete do Messias. Todo mundo caiu da mesma maneira. Você pode não saber, mas quando vir alguém cego, lembre-se do que lhe é dito no 9º capítulo de João. A pergunta foi feita, diga-me mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? E veio a resposta, nem este homem nem seus pais, mas para que as obras do Senhor sejam manifestas. Foi o Senhor quem caiu e é o Senhor quem se levantará. Esse Senhor está em você, seu nome, nas Escrituras, é Jesus Cristo. Isso é Jeová. Mas o homem não entende isso, pois está completamente confuso com todas as bobagens que acontecem no mundo. Há alguns dias li que o atual Papa fez a declaração de que não pode permitir que as coisas saiam do controle. Ele disse. Vários anos antes, este mesmo Papa fez a declaração no Domingo da Paixão, que os judeus crucificaram Jesus porque não sabiam quem ele era. E ele é o guardião da revelação de Deus? Ora, ele não tem o menor começo de conhecimento a respeito de Cristo. Digo isso como alguém que experimentou Cristo. Falo da mesma forma que Paulo falou ao Sinédrio. Pensavam ser os intérpretes, os grandes protetores da revelação divina e não sabiam do que falavam. Nenhum judeu ou grupo de judeus matou Deus. Ouça as palavras do capítulo 10 do Evangelho de João, ninguém tira a minha vida, eu mesmo coloco. Eu tenho o poder de deixá-lo e o poder de retomá-lo. Como você vai contornar essa declaração ousada quando cada palavra da Escritura é verdadeira? Ninguém tira sua vida, você mesmo a dá. Por um ato de autolimitação, você alcança seu propósito de expansão. Você não poderia se expandir além do que você era, se não fosse por sua própria decisão, limitado a si mesmo e caindo, você levou consigo o único homem dividido em várias partes e você desempenhará todas as partes sob o sol. O ladrão, a vítima, o assassinado e o assassino, mas tudo sob o sol. Então no final você pode dizer, não importa quem você é, você está perdoado, pois no momento presente você não sabe quem você é ou o que você faz. Então você será elevado ao alto por um poder dentro de si e preparará o banquete do Messias, pois todas as partes que caíram com você e quando você deslizar por todos serão aperfeiçoadas. Por quê? Porque você é perfeito. Conforme você desliza, todos são moldados na bela forma que conheceram no estado de inocência, antes de cair levando-os com você para o estado de experiência. Você caiu no estado de experiência e voltou ao estado de imaginação. Essa é a coroa. Deus colocou a eternidade na mente do homem para que o homem não pudesse descobrir o que Deus fez desde o começo até o fim. Eu revelei a você, esta noite, através da revelação menor da audição. Como Jó, você ouviu com a audição do ouvido. Jó não conseguia entender como Deus poderia ser um Deus de amor quando todas as coisas terríveis aconteceram com ele, mas no final Jó percebeu que era ele quem havia causado tudo. E, quando tiver desempenhado todas as partes, como Jó, você despertará e dirá,
agora meus olhos te veem. Então Eclesias às igrejas, hoje, falam de Jesus como sofrendo por seus pecados. Não acredite por um momento. Cada um carrega dentro de si sua própria prova. Se errar o alvo, não ganha o prêmio. Você acerta a marca e recebe o prêmio. Sem sofrimento pelos pecados. O sofrimento é simplesmente uma ação disciplinar, que nada mais é do que o amor de Deus em você. Não há um Deus do lado de fora. Somos informados em Provérbios, assim como um pai corrige seu filho, o Senhor corrige aquele a quem ama. Amando o papel que você desempenha, ele o castiga e o corrige enquanto se move de um estado para outro. Teis está certo. Nasci e morro, conheci a pobreza e conheci a riqueza, conheci a desgraça e conheci a graça. Houve um tempo em minha vida em que eu teria concordado com Coelete dito, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, mas a última rodada chegou para mim e estou prestes a deixar este mundo de pecado e morte, e não demorará muito, garanto, pois o todo foi revelado. Somente no final, quando você está prestes a sair do Egito, o mundo dos estados, isso é realmente revelado. Se você for chamado para contá-lo, você o fará, e haverá aqueles que o ouvirão e acreditarão e aqueles que o ouvirão e o rejeitarão. Depende inteiramente do indivíduo que ouve o testemunho. Digo-lhe o que sei por experiência e você pode acreditar ou rejeitar. Depende inteiramente de você, mas você experimentará tudo o que eu lhe disse esta noite. Davi, um dia, tendo dormido com seus pais, plural, despertará em você. E tu, sendo pai, despertarás e subirás do Gólgota, a tua caveira, pois o lugar onde o puseram e o lugar onde ressuscitou era na cidade de Davi. A sepultura de Davi, conforme nos conta o 3º capítulo de Neemias, fica depois das escadas que descem da cidade de Davi até a fonte. Explodindo por dentro, você se levanta do sepulcro onde Jesus Cristo está sepultado. 5 meses depois, Davi explode dentro de você e você chora. Encontrei Davi, ele clamou a mim, tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. O relacionamento é tão conhecido que é profético. Então, 4 meses depois, você vê o poço e o portão da fonte de água viva onde você se deitou na cidade de Davi. Fundindo-se com ele, você vai para a eternidade e sua jornada acabou. Então você demora um pouco para contá-lo. 2 meses atrás, nenhuma companhia de seguros me daria uma semana de vida, mas preciso demorar para contar. O drama acabou para mim, mas tem que ser contado. Ainda há ouvidos para ouvi-lo, então voltei e estou tão forte hoje quanto era 25 anos. Sou o mesmo jovem que era 25 anos, apesar dos meus 61 anos. Posso fazer as coisas, fisicamente, que não faço há muito tempo, mas posso ir esta noite. Não faz diferença agora. Voltei para dizer aos que tinham que ouvir, se aceitavam ou rejeitavam, como nos foi dito no último capítulo de Atos, ele lhes expunha desde a manhã até a tarde, tentando convencê-los do reino de Deus e falando-lhes sobre Jesus Cristo, usando como seu argumento a lei de Moisés e os profetas e os salmos. E alguns foram convencidos pelo que ele disse, enquanto outros não acreditaram. Esta é a história de todos a quem o Deus ressurreto aparece. Todos os pais estão voltando agora e você é o pai. Nós somos os pais com quem David dorme. Você é seu pai e sabe disso apenas pelo que eu lhe disse, mas chegará o dia em que você saberá por experiência. E se você é o pai de Davi, eu sei que sou seu pai, não somos um? Não podemos dizer as palavras do capítulo 17 de João, eu neles e tu em mim, para que se tornem perfeitamente um. O Antigo Testamento termina com esta nota, um filho honra seu pai. Se eu sou pai, onde está minha honra? Em outras palavras, onde está meu filho? Assim, o Antigo Testamento termina com uma esperança, pois o filho ainda não apareceu para honrar seu pai, mas quando o Novo Testamento começa, o filho aparece. Esta noite eu lhe disse quem você realmente é, e, embora seja tudo vaidade, você pode ser o que quiser, genericamente.
Você pode ser um pecador ou um santo, pois está passando por um mundo fabuloso de opostos e, como Blake disse, não considera o justo ou o ímpio como estando em um estado supremo, mas como cada um deles em estados do sono em que a alma pode cair em seu sonho mortal do bem e do mal quando deixou o paraíso seguindo a serpente. Então, até o fim, estamos dormindo, sonhando sonhos estranhos. Sonhamos que estamos na prisão e sonhamos que somos livres. Sonhamos que temos dinheiro e sonhamos que somos pobres, e aquilo com que nos identificamos, nós externalizamos. Portanto, não posso negar a afirmação do pregador, mas esse versículo dá esperança, pois sem esse versículo, o que importaria esta noite se não houvesse esperança? Nada. A mente intelectual não pode entender o que Deus colocou na mente do homem, mas eu já lhe disse o que é. Você nunca saberá que é Jesus até que seu filho exploda dentro de você e o chame de Pai. Então, por implicação, você sabe quem você é. Ainda é o mesmo nome. O eu que é elevado e o eu que é chamado de Pai não difere do eu que você era antes, só que agora você inclui um eu muito maior que não é outro senão Deus, o Pai. Chegamos ao fim do conteúdo de hoje. Espero que você tenha entendido as explicações de hoje. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like. Deixe registrado nos comentários se o vídeo de hoje fez total sentido para você. E se não fez, deixe um comentário também com a sua dúvida. Na medida do possível, eu estarei respondendo a todos. Muito obrigado pelo seu tempo. Gostou deste conteúdo? Então não perca essa oportunidade e venha também conhecer as obras de Neville Goddard. Link do incrível livro O Despertar da Consciência, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Gratidão pela sua audiência. Quer um conselho? Acorda, dá tempo.